Você já imaginou como é, de verdade, ter um pai bilionário? Eu sou Fontaine, tenho 33 anos, e posso garantir que está longe de ser um conto de fadas. Meu pai é dono de grande parte do litoral mais luxuoso das Carolinas. Faz doações milionárias, usa um relógio que vale mais do que a casa da maioria das pessoas e vive cercado por poder e influência. Mas, no dia em que me casei com um homem que trabalhava com as próprias mãos e chegava em casa com graxa nas unhas, tudo mudou. Durante a cerimônia, meu pai se levantou e, com uma única frase, praticamente me apagou da família. Sem herança. Sem fundo fiduciário. Sem nada. Meu marido apenas sorriu e respondeu com 4 palavras. O salão inteiro ficou em silêncio. Minha mãe começou a chorar, exatamente como todos esperavam. O que ninguém ali sabia era onde meu marido realmente trabalhava, nem o que eu havia construído discretamente por conta própria enquanto todos riam de mim. 6 meses depois, eles descobririam a verdade diante de mais de 500 pessoas, no pior momento possível para o império do meu pai. Tudo aconteceu em uma quinta-feira, durante um jantar na enorme mesa da mansão com vista para o mar. Meu pai gostava de dizer que era dono daquele horizonte. Na verdade, ele não era dono do oceano, apenas da vista, do resort e de boa parte das pessoas sentadas à mesa. Ao lado dele havia uma garrafa de champanhe refinado. Seu relógio de luxo refletia a luz das velas toda vez que ele levava uma ostra à boca, sempre sem pressa, como alguém que fazia os outros esperarem de propósito. Sem levantar os olhos, ele disse: "Marquei um encontro para você com Preston Vance neste sábado. A fusão com a família Vance está quase concluída, e seria conveniente que vocês aparecessem juntos." Coloquei o garfo sobre o prato. Meu avô sempre dizia que pequenos gestos ajudavam a manter a calma. Quase sem perceber, passei o polegar sobre um antigo paquímetro de latão que eu carregava na bolsa, o mesmo que Walter colocou em minha mão pouco antes de falecer. Respirei fundo e respondi: "Estou me relacionando com alguém, pai. E é sério." Pela primeira vez naquela noite, ele realmente olhou para mim. "Com quem? De que família ele é?" "Você não o conhece." O ambiente pareceu congelar. O sorriso da minha mãe desapareceu, dando lugar a uma expressão tensa. Meu pai largou a ostra que saboreava e me encarou como se eu fosse um investimento que já não valesse a pena. "Nesta família", disse-lhe friamente, "casamento é uma aliança estratégica. Sentimentos são um luxo para quem não sabe jogar o jogo." Eu não revelei o nome de Owen. Também não contei que ele jamais se encaixaria naquela mesa e que, para mim, isso era o maior elogio que alguém poderia receber. Apenas sorri e deixei o silêncio falar por si. Algumas respostas ficam muito mais marcantes quando são dadas no momento certo, diante de uma plateia muito maior. Claro que meu pai mandou investigar Owen. Era exatamente assim que a família Porter resolvia qualquer assunto importante. 3 dias depois, fui chamada ao escritório dele, no último andar do principal resort da família. As janelas iam do chão ao teto, oferecendo uma vista impressionante, e até as poltronas pareciam escolhidas para fazer qualquer visitante se sentir menor. Sobre a mesa havia uma pasta fina. Meu pai a abriu sem demonstrar qualquer emoção. Owen ali leu em voz alta, com o mesmo tom frio de quem analisa um contrato. "Mecânico de aeronaves. Aluga um hangar em um aeroporto regional. Não possui imóveis, praticamente nenhum patrimônio e nenhuma ligação familiar que tenha qualquer relevância." Ele fechou a pasta e me encarou. "Então é por isso que você pretende colocar em risco a parceria com os Vance? Um homem que passa o dia consertando motores dos outros?" Respirei fundo antes de responder. "Ele é um bom homem." Meu pai soltou um sorriso discreto, quase de deboche. "Homens bons não constroem impérios, Fontaine. Eles trabalham para quem constrói." Em seguida, caminhou até a enorme parede de vidro, mantendo as mãos cruzadas atrás das costas. "Quero deixar uma coisa muito clara para evitar qualquer mal-entendido no futuro. Pessoas da família Porter não se casam com mecânicos." Aquele tom distante não era novidade para mim. Foi o mesmo que ele usou anos antes, quando se recusou a pagar minha faculdade de engenharia porque dizia que aquilo era apenas um capricho inadequado para uma filha dos Porter. Eu mesma paguei cada semestre, trabalhando à noite e nos fins de semana. Enquanto minha irmã recebia vestidos de luxo e era apresentada à alta sociedade, eu passava horas projetando, calculando e construindo com as próprias mãos.
Olhei para ele com calma. Foi você quem me ensinou o valor de construir algo duradouro. Então não finja surpresa porque eu construí uma vida que não segue os seus planos. Ele apenas deu uma risada curta e seca. Mesmo assim, havia um detalhe naquela investigação que ficou martelando na minha cabeça durante semanas. O relatório não apontava absolutamente nada comprometedor sobre Owen. Nenhuma dívida, nenhum escândalo, nenhum problema do passado. Para alguém que meu pai descrevia como completamente comum, o histórico dele parecia limpo demais, quase como se alguém tivesse feito questão de apagar qualquer rastro. Naquele momento, eu ainda não entendia o motivo. Eu conheci Owen 4 meses antes, e não foi em uma festa elegante nem em um evento beneficente. Foi durante um trabalho, o único lugar onde sempre me senti realmente no meu elemento. Minha empresa havia sido contratada para avaliar a estrutura de um antigo hangar antes de uma ampliação. Passei a manhã inteira caminhando entre vigas metálicas, lanterna em uma mão e bloco de anotações na outra. O prédio inteiro vibrava com a atividade ao redor. Sempre que um jato acelerava em outro hangar, surgia aquele ronco grave que primeiro se sente no peito e só depois se ouve. Enquanto muita gente se emociona com música, era aquele som que fazia meus olhos brilharem. Perto da entrada, um homem de macacão limpava as mãos enquanto observava meu trabalho. No uniforme estava bordado o nome da empresa Tidevater, uma oficina regional que eu já tinha ouvido mencionar. Sem qualquer apresentação, ele comentou: essa chapa metálica engana os inspetores há mais de 10 anos. Me diga o que você está vendo. Expliquei minha análise. Em vez de apenas concordar por educação, ele questionou meus argumentos. Discutimos cada detalhe técnico. No fim, ele estava certo em 2 pontos, eu em 1. E, quando percebeu que havia se equivocado naquele último detalhe, admitiu isso sem hesitar. A conversa que começou ali durou quase 2 horas. Em determinado momento, ele fez uma pergunta que ninguém da minha família jamais havia feito. Se ninguém estivesse pagando e ninguém fosse ver o resultado, o que você escolheria construir? A pergunta ficou comigo. Depois, ele insistiu em pagar o café usando dinheiro em espécie, tirando algumas notas bem gastas do bolso. Também recusou a cafeteria sofisticada da estrada e me levou a um pequeno restaurante de beira de pista, com bancos de vinil já desgastados pelo tempo. Foi ali que notei algo curioso: os pilotos que passavam cumprimentavam Owen com um respeito muito maior do que normalmente demonstrariam a um simples mecânico de linha. Eu ainda não sabia o motivo, mas aquele detalhe não saiu da minha cabeça. Percebi aquele detalhe, guardei a informação na memória e segui em frente. Afinal, Owen me olhava como se o que realmente importasse fosse o meu trabalho. E, naquele momento da minha vida, o trabalho era a parte mais verdadeira de quem eu era. Quando me acompanhou até a saída, ele disse: não me importa quem é o seu pai. E eu acreditei. O pedido de casamento aconteceu dentro do hangar. Não poderia ter existido um lugar mais perfeito, porque era ali que eu me sentia completamente eu mesma. Não havia quarteto de cordas, cobertura luxuosa ou um anel escolhido por um consultor exclusivo. Owen havia fabricado a aliança com as próprias mãos em um torno mecânico que ficava nos fundos da oficina. Era feita de titânio, simples, com uma pequena imperfeição na união do metal. Para mim, era perfeita. Ele estava nervoso de um jeito que eu nunca tinha visto. Eu não posso oferecer a vida que sua família imaginou para você, disse ele. Mas prometo que nunca vou fazer você se sentir menor do que realmente é. Aceitei antes mesmo que ele terminasse a frase. Contar para minha família, porém, foi uma história completamente diferente. Avisei com 2 meses de antecedência, quase como quem alerta antes de uma demolição planejada. Em menos de 1 hora, minha irmã Brooke já tinha descoberto. Ela publicou uma foto de uma chave inglesa para seus milhares de seguidores com a legenda: uma escolha ousada. Espero que o amor seja suficiente para pagar as contas. No final, ainda colocou um emoji de risada. Preston Vance, o homem que meu pai havia escolhido para mim, começou a comentar por aí que tinha escapado de um grande problema. Minha mãe ligou logo depois. Ficou quase 1 minuto inteiro em silêncio, apenas respirando do outro lado da linha, antes de finalmente dizer qualquer coisa. Meu pai demorou um pouco mais para telefonar. E isso era ainda pior. Ele falou com uma calma assustadora. Você quer um casamento? Tudo bem.
Vou providenciar um casamento que ninguém jamais vai esquecer. Na época, enxerguei aquilo como uma promessa. Hoje sei que era uma ameaça disfarçada de presente. Mas eu estava feliz. E a felicidade tem o péssimo hábito de fazer a gente acreditar no melhor das pessoas, mesmo quando elas nunca deram motivos para isso. Contei a Owen o que meu pai havia dito, esperando que ele demonstrasse preocupação. Ele apenas fez um leve aceno com a cabeça, como um piloto conferindo a previsão do tempo antes de decolar. Deixe que ele organize o que quiser. No fim do dia, nós continuaremos casados. A tranquilidade dele deveria ter me mostrado que havia muito mais naquele homem do que eu imaginava. Mas eu ainda não conseguia enxergar isso. 2 dias depois, minha mãe apareceu carregando uma pasta cheia de revistas de casamento e uma expressão cuidadosamente preparada de tristeza. Diane Porter sabia representar sofrimento como poucas pessoas. Tudo parecia calculado, ensaiado e impecavelmente controlado. Ela não perguntou se eu estava feliz. Perguntou o que as pessoas iriam pensar. Você tem ideia do que isso faz com a nossa família? Disse, fingindo enxugar uma lágrima que nem existia. Seu pai passou 30 anos construindo o prestígio desse sobrenome, e agora você quer colocar tudo em risco por causa de um homem que vive cheirando a óleo de motor. Sorri sem discutir. Engraçado, esse cheiro acabou se tornando um dos meus favoritos. Ela largou as revistas sobre a mesa como se até elas tivessem acabado de ofendê-la. Não me obrigue a escolher entre vocês, Fontaine. Eu conhecia aquela frase desde criança. Sempre significava a mesma coisa, ela já tinha escolhido um lado havia muito tempo e esperava que eu pedisse desculpas por perceber isso. Apertei o antigo paquímetro de latão dentro da bolsa até sentir a textura metálica marcar minha mão. Meu avô Walter costumava dizer que uma medida exata não muda por causa dos sentimentos de ninguém. E nós também não deveríamos mudar. Olhei para minha mãe e respondi com calma. Você já fez essa escolha faz muito tempo. Ela estremeceu. Por um breve instante, a máscara caiu e algo verdadeiro apareceu em seu rosto. Seu avô, antes de morrer, ele me pediu para garantir que você... Ela interrompeu a frase abruptamente, como alguém que fecha uma gaveta depressa demais por medo do que acabou de encontrar. Deixa pra lá. Garantir o quê? Perguntei. O que o vovô pediu para você fazer? Ela desviou o olhar. Isso não importa mais. Recolheu as revistas, manteve a expressão de sofrimento cuidadosamente ensaiada e foi embora. Fiquei sentada por muito tempo depois que a porta se fechou, tentando entender aquela frase interrompida. Parecia uma peça de um mecanismo que não se encaixava em lugar nenhum. Meu avô Walter havia confiado a ela uma missão relacionada a mim, mas, por algum motivo, ela decidiu que eu nunca deveria saber qual era. Os primeiros sinais da reação do meu pai apareceram de forma silenciosa. Tudo começou em uma loja de tecidos, justamente quando eu pagava algumas amostras para o casamento. Passei o cartão. Recusado. Tentei outro. Também recusado. Pouco depois descobri que o pequeno pagamento que eu recebia por prestar consultoria para a fundação da família simplesmente havia desaparecido. Nenhum e-mail, nenhuma ligação, nenhuma explicação. De um dia para o outro, o valor simplesmente deixou de existir. No fim daquela semana, meu pai havia cortado todas as conexões financeiras que ainda me ligavam a ele. Fez isso discretamente, como quem recolhe um carro durante a madrugada para evitar que os vizinhos percebam. As amizades da alta sociedade desapareceram junto. E aquilo doeu mais do que qualquer discussão. Uma antiga colega da escola me enviou uma mensagem. Desculpa, amiga. Você entende, né? Meu pai faz negócios com o seu. Outra escreveu apenas. Não é nada pessoal. Foram necessários apenas alguns dias para transformar quase 3 décadas de aniversários, viagens e lembranças em contatos que decidiram simplesmente me apagar da lista. Mas meu pai cometeu o mesmo erro que tantas pessoas arrogantes costumam cometer. Ele acreditou que cortar meu acesso ao dinheiro significava tirar minha capacidade de seguir em frente. Não chorei na loja de tecidos. Voltei para casa, abri uma planilha e fiz aquilo que aprendi durante toda a minha carreira: calcular antes de entrar em pânico.
Somei aluguel, supermercado, despesas mensais, minhas economias e os contratos de consultoria que eu poderia conseguir sem depender do sobrenome Porter. As contas eram apertadas, mas fechavam. Naquela noite, Owen me encontrou sentada à mesa da cozinha, cercada de anotações. Com toda a calma do mundo, disse: "Se você quiser, eu pago tudo até isso passar." Balancei a cabeça. Não. Primeiro eu preciso provar para mim mesma que consigo ficar de pé sozinha. Depois caminhamos lado a lado. Ele não insistiu. Apenas colocou a mão sobre meu ombro e me deixou continuar trabalhando. Meu pai podia cancelar cartões de crédito, mas não podia cancelar minhas mãos, minha formação, minha licença profissional nem a mente que passou anos fingindo não ter valor. Pouco tempo depois nos mudamos para uma pequena casa de madeira perto do aeroporto regional. Minha mãe provavelmente chamaria aquele lugar de aconchegante enquanto escondia o desprezo no sorriso. Para mim, era perfeito. Recebia uma luz linda no fim da tarde, tinha uma varanda agradável e uma cozinha pequena demais para duas pessoas que não se suportassem. Como nós nos dávamos bem, cabíamos ali sem problema algum. Passei a amar aquela casa mais do que qualquer mansão onde cresci. Mesmo assim, comecei a perceber que havia coisas em Owen que simplesmente não faziam sentido. Às vezes ele atendia ligações na varanda à tarde da noite, falando tão baixo que quase não dava para ouvir. Mas algumas frases escapavam. Adiem a janela de manutenção. Outra pausa. Não. Eu resolvo isso com o conselho. Ainda não envolvam o departamento jurídico. Conselho? Departamento jurídico? Aquilo não parecia a conversa de um mecânico. Mesmo assim, não perguntei. Logo no início do relacionamento fizemos um acordo, cada um revelaria sua própria história quando estivesse pronto, sem cobranças ou exigências. Na manhã seguinte encontrei sobre a mesa uma revista especializada em aviação, esquecida por um colega dele. A reportagem de capa falava sobre uma empresa do setor que eu conhecia apenas de nome. O título chamava atenção para seu fundador reservado, um bilionário que ainda fazia questão de colocar as mãos nas ferramentas e trabalhar nos próprios motores. Não havia foto do rosto dele. Apenas uma mão usando luvas enquanto tocava a pá de uma turbina. Olhei rapidamente, pensei que fosse apenas uma matéria interessante sobre alguém distante da minha realidade e continuei preparando meu café. Quando levantei os olhos, Owen estava parado na porta da cozinha me observando. Havia algo estranho na expressão dele. Parecia dividido entre a esperança e o receio. Era o olhar de alguém esperando para descobrir se a pessoa que ama finalmente conseguiria perceber um segredo que ele escondia havia muito tempo. Dinheiro é apenas uma ferramenta, Paul ele disse quase para si mesmo. Eu prefiro que você confie no homem, não nas ferramentas que ele possui. Eu ri e disse que ele parecia uma daquelas frases prontas de biscoito da sorte. Ele sorriu, mas não riu comigo. Naquele momento eu não percebi, mas Owen estava literalmente me dizendo a verdade. Eu apenas ainda não tinha aprendido a enxergar o que estava bem diante de mim. Vou fazer uma pequena pausa aqui, porque se alguma vez fizeram você sentir que suas escolhas eram uma vergonha para a sua família, então você sabe exatamente como essa parte da história dói. Eu leio todos os comentários, então me diga, alguém já tentou medir o seu valor pelo dinheiro que você tinha e decidiu que você não era suficiente? Se quiser acompanhar até o fim e ver como essa história muda completamente, inscreva-se no canal. Porque o momento em que a expressão do meu pai finalmente mudou, valeu cada segundo de espera. Agora, vamos voltar à história. Nós tínhamos planejado algo simples. Uma pequena capela perto da água, 50 cadeiras e apenas as pessoas que realmente tinham escolhido estar ao nosso lado. Mas quando chegamos, encontramos um estacionamento cheio de carros que valiam mais do que a própria capela. Meu pai havia transformado o nosso casamento em um evento da elite dele. Sem pedir permissão, convidou mais de 200 pessoas do seu círculo e decidiu exatamente onde cada uma deveria sentar. Ele até mandou imprimir um mapa de lugares em um cartão grosso de papel creme, colocado em um suporte logo na entrada. E quando encontrei a mesa reservada para minha própria família, entendi perfeitamente a mensagem que ele queria passar. Ele colocou Owen no fundo do salão, ao lado da saída de emergência. Na mesa havia uma placa escrita à mão. Convidado. Não noivo. Convidado.
O ambiente estava cheio de perfumes caros e olhares de desprezo disfarçados. Preston Vance também estava lá. Encostado em uma coluna, segurando uma taça de bebida dourada, observava tudo como alguém que ainda acreditava que aquele acordo poderia ser recuperado. Minha mãe estava sentada na primeira fila, usando cinza dos pés à cabeça, como se estivesse em um funeral. Brooke já estava com o celular levantado antes mesmo de eu terminar de caminhar pelo corredor, gravando tudo para seus seguidores e narrando em voz baixa. Encontrei Owen perto da saída dos fundos, exatamente onde o mapa do meu pai havia colocado ele. E o mais impressionante era que ele parecia ser a pessoa mais tranquila naquele lugar inteiro. Seu pai realmente gosta de transformar tudo em espetáculo, ele murmurou. Ele gosta mesmo, respondi. E sempre guarda o discurso para o final. Apesar de tudo, nós nos casamos. Nossos votos foram simples, sinceros e completamente nossos. Por alguns minutos, toda a estrutura de poder que meu pai havia construído desapareceu. Não existiam sobrenomes importantes, negócios ou expectativas. Era apenas eu e Owen, uma pequena capela, o som da água do lado de fora e a certeza de que estávamos escolhendo um ao outro. Então ouvi um som pequeno e brilhante. O toque de uma faca batendo contra uma taça de cristal. Virei o rosto e vi meu pai se levantando na cabeceira da mesa que ele mesmo havia decidido comandar. Ele ergueu o copo, limpou a garganta e sorriu como alguém prestes a fazer um grande favor para todos nós. Um brinde anunciou. O salão inteiro ficou em silêncio imediatamente. Porque era isso que acontecia em lugares como aquele quando homens como meu pai falavam. A minha filha, Yao. Ele fez uma pausa longa, aproveitando cada segundo. Ao marido dela. Aquele silêncio dizia mais do que qualquer insulto direto. Meu pai começou a caminhar pelo salão com a taça na mão. Eu construí tudo o que temos começando com um simples motel que meu próprio pai perdeu. Cada conquista, cada oportunidade, cada porta aberta, foi resultado de trabalho. A esposa do governador observava tudo de uma mesa próxima. Meu pai continuou. E durante toda a minha vida, tive apenas uma esperança. Que minha filha continuasse esse legado ao lado de alguém digno do nosso nome. Então ele parou ao lado de Owen. Olhou para o terno simples, porém impecável. Olhou para as mãos de alguém que realmente trabalhava. E sorriu. Mas, em vez disso, ela escolheu uma mancha de graxa no sobrenome da família. Algumas pessoas riram. Outros levantaram seus celulares para registrar aquele momento. E meu pai achou que tinha acabado de vencer. Senti o celular de Brooke se virar na minha direção, como se ela estivesse esperando ansiosamente pelo momento em que eu desmoronaria. Meu pai percebeu a atenção de todos e virou-se para a plateia como um homem prestes a anunciar uma grande conquista. Então, deixe-me fazer o que é necessário, disse ele. A partir de hoje, Fontaine deixa de fazer parte dos Porter de qualquer forma que realmente importe. Ele fez uma pausa dramática. Sem herança. Sem fundo de confiança. Sem participação em nada do que construí. Ela escolheu ser apenas a esposa de um mecânico, e espero que aproveite a vida que decidiu ter. Ele deixou aquelas palavras pairarem no ar. O salão inteiro ficou em silêncio, esperando minha reação. Porque, para pessoas como aquelas que meu pai havia convidado, ver alguém sendo humilhado era a única forma de entretenimento que importava. Minha mãe levou a mão ao rosto, fingindo enxugar uma lágrima. Mas não disse nada. Não me defendeu. Ela fez o que sempre fez, interpretou o papel da pessoa ferida enquanto permitia que a ferida fosse aberta. Eu não chorei. Não gritei. Apenas fiquei de pé, firme, exatamente como Walter havia me ensinado. Ele dizia que, quando uma estrutura parece mais pesada do que deveria, o segredo é manter a base estável. Então deixei meu pai terminar o espetáculo. Porque aprendi há muito tempo que, muitas vezes, a pessoa que mais fala em uma sala é justamente aquela que tem menos argumentos sobrando. Então Owen se levantou. Devagar. Do mesmo jeito que ele fazia tudo. Como alguém que nunca permitiu que o desespero dos outros controlasse seus movimentos. Ele ajeitou o paletó simples que vestia e ficou frente a frente com meu pai naquele salão absurdo. E sorriu. Foi aquele sorriso que fez um arrepio passar pela minha nuca. Não era raiva. Não era provocação.
Era calma. Obrigado pelo brinde, Sr. Porter, disse ele, com uma voz firme que não precisava ser elevada para chamar atenção. E obrigado também pelo discurso sobre herança. Meu pai ficou esperando uma súplica. Uma tentativa de explicação. Qualquer sinal de fraqueza. Mas Owen apenas disse: nós não precisamos disso. 4 palavras. Simples. Diretas. Como uma especificação técnica que não deixa espaço para discussão. O salão começou a murmurar. Meu pai soltou uma risada alta demais. Você não precisa? Você aluga um hangar. Owen assentiu. Sim. E é o melhor dinheiro que já investi. Meu pai estreitou os olhos. E exatamente o que você acha que pode oferecer para a vida da minha filha? Owen pensou por alguns segundos, como se realmente estivesse levando a pergunta a sério. Então respondeu: respeito. E a verdade, quando ela estiver pronta para ouvi-la. Foi nesse momento que um homem mais velho, sentado próximo às janelas, levantou-se. Ele usava um terno discreto, mas claramente feito sob medida. Ele apenas inclinou a cabeça na direção de Owen. Um gesto pequeno. Quase como uma continência feita a um comandante. Eu descobriria mais tarde que aquele homem era responsável por administrar a empresa de Owen no dia a dia. Meu pai não fazia ideia de quem ele era. E, por um breve instante, eu vi algo raro acontecer. A confiança dele vacilou. Uma pequena rachadura apareceu naquela imagem perfeita de controle. Era o olhar de alguém que percebeu que havia calculado algo errado, mas ainda não conseguia descobrir exatamente onde. Porter não se casa com mecânicos, meu pai repetiu, agarrando-se àquela frase como se fosse sua última defesa. Owen apenas concordou com a cabeça. Quase gentilmente. O senhor vai entender o meu trabalho em breve, respondeu ele. Todo mundo entende no final. Então voltou para o meu lado. Sentou-se. Pegou minha mão por baixo da mesa e apertou uma vez. E naquele instante, pela primeira vez naquele dia, senti que aquele lugar não pertencia mais ao meu pai. Estava começando a pertencer a nós. Meu pai havia feito o movimento dele. Agora era minha vez. Não precisei pegar uma taça. Não precisei fazer nenhum gesto dramático. Apenas me levantei e encarei a sala inteira que ele havia reunido contra mim. Meu pai acredita que o valor de uma pessoa está naquilo que ela herda, comecei. Fiz uma pausa. E, por muito tempo, eu também acreditei nisso. Deixei aquelas palavras serem absorvidas. Passei 28 anos tentando provar que eu era valiosa para ele. Estudei nas escolas certas. Aprendi o sorriso certo. Aprendi a me comportar da maneira que esperavam de mim. Olhei ao redor. E mesmo assim, a maior coisa que ele já disse sobre o meu trabalho foi que era apenas um hobby. Algumas pessoas desviaram o olhar, desconfortáveis. Então eu paguei minha própria faculdade enquanto ele nem sabia. Trabalhei nas horas em que ninguém estava olhando. E aprendi a construir coisas capazes de suportar peso. Parei por um segundo. Peso de verdade. O tipo de peso que não se importa com o sobrenome que você carrega. Olhei para minha mãe, que não conseguiu sustentar meu olhar. Naquele dia, eu não perdi uma família. Eu apenas parei de tentar conquistar o amor de pessoas que nunca estavam dispostas a me aceitar. O silêncio tomou conta do salão. Então, em algum ponto no meio dos convidados, alguém começou a bater palmas. Uma pessoa. Depois outra. E, aos poucos, um número surpreendente de pessoas se juntou. Não era todo mundo. Mas eram muito mais do que meu pai esperava. Inclusive alguns dos próprios convidados dele. Pessoas que talvez também tivessem passado anos tentando provar seu valor para alguém. Respirei fundo e olhei para a porta. Ela está logo ali, falei com calma. Se vocês vieram esperando assistir a uma tragédia, sinto decepcionar. Isso é um casamento. Fiquem e comemorem conosco ou vão embora. Meu pai ficou parado. O rosto dele mudou. Ele havia criado aquele ambiente inteiro para me ver quebrar. Mas, silenciosamente, aquela sala decidiu não seguir o roteiro que ele havia escrito.
Cerca de 30 pessoas pegaram suas coisas e foram embora. Mais de 200 ficaram. E essa era exatamente a única possibilidade que ele nunca havia considerado. Porque pessoas que enxergam tudo apenas como poder e influência raramente entendem uma coisa simples: algumas pessoas respondem à dignidade. E a dignidade, descobri naquele dia, se espalha. Diferente do desprezo. Meu pai saiu primeiro. Minha mãe foi atrás dele. Brooke ainda parou por alguns segundos apenas para filmar a decoração da mesa, como se o centro de flores tivesse sido responsável por tudo aquilo. Assim que a porta se fechou atrás deles, o salão inteiro pareceu respirar novamente. A tensão que havia dominado aquele lugar por quase uma hora simplesmente desapareceu. E os convidados que decidiram ficar começaram, primeiro de forma tímida, depois com verdadeira alegria, a agir como pessoas em uma celebração de casamento. Alguém colocou uma música. A equipe do buffet, uma pequena empresa local que meu pai nem havia escolhido, trouxe um bolo simples da padaria da cidade. Era branco, com uma pequena imperfeição na cobertura de creme. E foi o melhor bolo que eu já provei. Talvez porque, pela primeira vez naquele dia, ninguém estava tentando impressionar ninguém. Ninguém estava fingindo. Eu e Owen dançamos mal no espaço aberto entre as cadeiras. Mas foi a melhor dança que eu poderia ter tido. Algum arrependimento? Ele perguntou, apoiando o queixo sobre minha cabeça. Nem por um segundo. Ele sorriu. Nem pelo mapa de lugares. Eu ri. Principalmente pelo mapa de lugares. Dessa vez, ele riu de verdade. Mas depois sua expressão ficou mais séria. Mais tranquila. Quando chegar a hora certa, eu vou contar tudo para você, disse ele. Sobre o meu trabalho. Sobre tudo. Me afastei um pouco para olhar nos olhos dele. Por que não agora? Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Porque agora você ouviria de uma maneira diferente. E porque eu quero estar em um lugar que prove tudo isso, não apenas falando palavras. Eu aceitei. Porque eu confiava nele. E porque naquela noite a música estava boa, o bolo tinha acabado e, pela primeira vez em muito tempo, ninguém estava comparando meu valor ao de outra pessoa. Eu ainda não fazia ideia de que o lugar onde Owen queria estar quando a verdade finalmente aparecesse seria um palco diante de 500 pessoas. E que o pior lugar daquela sala pertenceria justamente ao homem que passou a tarde inteira decidindo onde todos os outros deveriam sentar. 2 semanas depois do casamento, recebi uma ligação de uma advogada que eu nunca tinha conhecido. O nome dela era Ruth Maddox. Ela havia representado meu avô Walter durante 30 anos, até a morte dele. O escritório dela tinha cheiro de papel antigo e madeira polida com limão. Ela colocou uma pasta fina sobre a mesa e disse: seu avô deixou algumas instruções. Abriu o arquivo cuidadosamente. Ele determinou que certos bens só seriam entregues a você depois que você se casasse com alguém escolhido por você mesma, sem a aprovação do seu pai. Meu coração acelerou. Você cumpriu essa condição há 2 semanas. Dentro da pasta havia apenas um objeto envolvido em tecido. Eu soube o que era antes mesmo de abrir. Reconheci o peso. Reconheci a sensação. Quando retirei o pano, vi os antigos paquímetros de latão do meu avô. O conjunto perfeito. Aquele que eu tinha visto Walter usar centenas de vezes. Era o par correspondente ao modelo desgastado que eu ainda carregava comigo. Junto dele havia uma carta. Escrita à mão. Com a letra cuidadosa de um homem acostumado a desenhar cada linha com precisão. Ele escreveu isso 14 meses antes de falecer, disse Ruth em voz baixa. Ela passou os dedos pela pasta antes de continuar. Ele pediu para sua mãe entregar a você. Mas ela devolveu para mim no ano passado, sem sequer abrir, e pediu que eu mantivesse tudo guardado. Li aquela carta 2 vezes. Walter queria que eu recebesse a antiga oficina dele, aquele pequeno prédio de blocos de concreto atrás do primeiro motel da família. O lugar onde ele me ensinou a medir, criar e entender que cada detalhe importava. Mas não era só isso. Ele também havia deixado para mim uma participação de 12% em uma pequena empresa de componentes estruturais que ele financiou discretamente anos antes. Na carta, escrita do jeito direto que só meu avô tinha, havia uma observação que me deixou sem palavras.
A empresa tinha licenciado um suporte de amortecimento que eu desenhei ainda no ensino médio e que eu nunca mais pensei depois. A minha patente. Aquela que eu registrei quando era uma universitária sem dinheiro e simplesmente deixei esquecida. Olhei para Ruth. Isso ainda estava gerando algum retorno? Ela tentou esconder um pequeno sorriso. Há cerca de 6 anos. Então deixe-me explicar a parte mais importante de tudo isso. Naquele momento, eu queria guardar aquela verdade comigo da mesma forma que segurei aqueles paquímetros antigos no escritório de Ruth, até sentir o metal aquecer na minha mão. Meu avô não tinha me deixado apenas uma oficina. Ele tinha me deixado uma participação em uma empresa. E, acima de tudo, tinha me deixado uma prova de que aquela garota que todos chamavam de sonhadora tinha criado algo de valor. Minha mãe havia escondido tudo de mim. Guardou minha herança em uma gaveta de advogado por quase 1 ano, como se eu não tivesse direito nem de saber que existia. Eu não contei os números para Owen imediatamente. Eu precisava processar tudo. Precisava analisar aquilo como eu analisaria qualquer estrutura antes de confiar nela. Durante anos, o sobrenome Porter havia fechado portas enormes na minha frente. Mas então descobri algo curioso. As portas que eu realmente queria abrir nunca dependeram daquele nome. Uma marina precisava de uma avaliação urgente em um pier antigo. Uma faculdade comunitária precisava verificar se seu ginásio suportaria uma nova carga no telhado. Um pequeno empresário de outra cidade me contratou em uma terça-feira e, até sexta, já tinha indicado meu trabalho para mais 2 pessoas. Era simples. Trabalho bem feito. Reputação construída por resultados. Algo que nenhum sobrenome famoso consegue comprar. Depois fui até a antiga oficina do meu avô. Abri a porta pela primeira vez em anos e entrei naquele espaço silencioso, com pouca luz e aquele cheiro de óleo de corte ainda preso nas paredes. As ferramentas dele continuavam exatamente onde ele havia deixado. Era como se Walter pudesse aparecer a qualquer momento e perguntar por que eu estava demorando tanto para começar. Também procurei a empresa de componentes que ele havia ajudado a criar. Apresentei-me como a engenheira responsável pelo projeto do suporte de amortecimento. Então ouvi, completamente surpresa, enquanto um dos diretores explicava quantas pontes e estruturas de estacionamento já utilizavam aquele desenho que eu havia feito na adolescência. E quando ele explicou o que 12% de 6 anos de lucro significavam, eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Pelos padrões do meu pai, aquilo talvez não fosse uma fortuna. Mas pelos meus padrões, era algo muito mais valioso. Era liberdade. Uma liberdade que eu mesma havia construído com uma mente que minha família passou décadas chamando de hobby. E o mais irônico era que ela estava gerando resultados o tempo inteiro enquanto eles estavam ocupados tentando convencer todos de que eu não valia nada. Naquela noite, finalmente contei tudo a Owen. Então aquilo que eles chamavam de perda de tempo estava trabalhando por mim e há anos falei. Ele abriu aquele sorriso lento e tranquilo que eu conhecia tão bem. Parece que você nunca precisou ser salva. Eu olhei para ele e respondi. Nunca precisei. E, pela primeira vez, dizendo aquilo em voz alta, percebi uma coisa. Sempre foi verdade. Durante todo aquele tempo. A história começou a aparecer em revistas especializadas durante semanas, e até meu pai teve dificuldade para impedir que ela chegasse às páginas de negócios. Enquanto isso, a Porter Resorts estava prestes a inaugurar seu maior projeto. Um resort de bilhões de dólares construído no litoral. O empreendimento que deveria ser a grande obra-prima da família. Todo o conceito era baseado em uma promessa estampada nos folhetos de divulgação. Do jato particular direto para sua suíte. Sem terminal. Sem espera. Sem inconvenientes. A promessa dependia de uma única coisa, uma parceria exclusiva com uma empresa que seria responsável pelo aeroporto privado, pela frota de aeronaves e por toda a operação por trás daquele serviço de luxo. O nome que aparecia em todas as matérias era Meridian Aviation Group. Eu li aquele nome da mesma forma que você lê algo que já viu antes, mas nunca deu muita importância. Talvez em uma notícia de negócios, em uma placa de hangar ou em algum relatório técnico. Mas havia um detalhe em todas as reportagens que chamava atenção. Meu pai estava tentando fechar um acordo com a Meridian havia quase 2 anos.
ele tentava convencer um presidente extremamente reservado, alguém que nenhum dos executivos da Porter Resorts tinha conseguido encontrar pessoalmente. O contrato estava, segundo os jornais, a poucos dias de ser finalizado. E sem aquele acordo, o maior projeto do meu pai não conseguiria entregar exatamente aquilo que havia prometido para uma fila de clientes bilionários esperando por uma experiência sem igual. Naquela noite, Owen entrou da varanda enquanto, do outro lado do campo, um avião ligava os motores. Aquele som grave e crescente. O mesmo som que eu amei desde o dia em que o conheci. Por uma fração de segundo, o barulho do jato e o nome da empresa passaram pela minha cabeça juntos. Mas eu deixei a ideia desaparecer. Era uma possibilidade grande demais para eu aceitar. Dia difícil? Perguntei. Ele colocou as chaves sobre a mesa. Alguns contratos. Um deles finalmente está chegando ao fim. Comentei que estava lendo sobre o novo resort do meu pai e sobre a empresa de aviação que ele não conseguia contratar. Owen serviu 2 copos de água e respondeu com uma tranquilidade estranha. É mesmo? Depois mudou de assunto. E eu deixei. Porque naquela época eu ainda não tinha aprendido a juntar todas as peças. Vamos parar um segundo aqui, porque é exatamente nesse ponto que tudo começa a mudar. Meu pai passou 2 anos tentando conquistar uma parceria que ele nunca teve permissão de conhecer pessoalmente. Enquanto isso, o mesmo homem que ele procurava tomava café comigo todas as manhãs, sentado na minha cozinha, e lavava as próprias mãos sujas de combustível de avião na minha pia. Se você já viu alguém arrogante caminhar diretamente para uma consequência criada pelas próprias escolhas, fique comigo até o final. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque a revelação que vem a seguir muda tudo. Agora vamos voltar à história. No domingo seguinte, Owen me chamou para conversar na varanda. Havia 2 cafés sobre a mesa. Ficamos em silêncio por alguns minutos antes que ele finalmente falasse. Eu preciso contar uma coisa para você. E, sinceramente, estou até sem jeito porque nunca precisei fazer isso antes. Esperei. Ele respirou fundo. O hangar é real. Eu realmente conserto motores. Faço isso porque me mantém com os pés no chão. É o único lugar onde minha cabeça consegue ficar em silêncio. Ele olhou para o café nas mãos. Mas não é tudo que eu faço. Eu já sabia o que vinha. Então você não é exatamente o que parece? Ele quase sorriu. Eu não sou pobre, Fal. Fez uma pausa. Na verdade, sou o extremo oposto disso. Só é difícil explicar algo assim enquanto se toma café em uma varanda. Ele girou a xícara lentamente entre os dedos. Eu construí uma empresa começando com uma única aeronave e um contrato de aluguel que eu mal conseguia pagar. Ela cresceu. Cresceu muito. O olhar dele ficou distante por alguns segundos. E em algum momento eu parei de permitir que fotografassem meu rosto. Porque, no instante em que as pessoas descobrem quanto você vale, elas deixam de mostrar quem realmente são. Elas param de conversar com você e começam a apresentar uma versão delas mesmas que acham que você quer ver. Então ele olhou diretamente para mim. Eu precisava saber se alguém conseguiria me amar antes de saber os números. Ele sorriu de leve. E você conseguiu. Você amou um mecânico. A voz dele ficou mais baixa. Você tem ideia do quanto isso significa para alguém como eu? Pensei em todas as ligações tarde da noite. Nos pilotos que o tratavam com um respeito diferente. Naquela revista com uma mão usando luvas sobre uma turbina. Todas aquelas peças estavam ali. Eu apenas não tinha entendido como elas se conectavam. Olhei para ele. Você vai me dizer agora o nome da sua empresa? Owen balançou a cabeça. Ainda não. Ele segurou minha mão. Eu quero que você veja. Não apenas que escute. Fiquei esperando. Daqui a 6 semanas haverá um evento importante. Ele sorriu. Quero você ao meu lado quando isso acontecer. Você vai entender tudo quando entrarmos lá. Owen colocou a mão dentro do paletó e tirou um envelope. Era pesado, feito de papel creme de alta qualidade, com detalhes dourados em relevo. Dentro estava um convite para uma grande inauguração. Mas o nome no final do convite não era Porter Resorts.
Era a empresa de aviação que meu pai havia passado 2 anos tentando desesperadamente conhecer. A mesma empresa que ele precisava para completar seu maior projeto. Owen olhou para mim e disse em voz baixa: Eu nunca menti sobre quem eu sou, Val. Eu só nunca coloquei um preço em mim. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei deitada ouvindo a respiração de Owen ao meu lado enquanto minha mente repetia todos os detalhes que eu havia ignorado durante meses. Às 2 da manhã, levantei, fui até a cozinha, abri o notebook e pesquisei o nome no convite. Meridian Aviation Group. Fundador. Presidente. Os resultados eram quase todos iguais. Empresário reservado. Raramente aparece em público. Nunca revelou sua identidade oficialmente. Uma reportagem chamava o fundador de o bilionário que ainda coloca as próprias mãos nos motores. E então eu vi novamente aquela mesma imagem. Uma mão usando luvas sobre uma turbina. Sem rosto. Sem nome. Apenas uma mão que eu tinha visto fazendo exatamente aquilo centenas de vezes dentro de um hangar que, para mim, sempre pareceu casa. Fiquei completamente imóvel. Então comecei a ligar os pontos. O uniforme da Tidewater. Uma simples pesquisa mostrou que a empresa era uma subsidiária da Meridian. O dinheiro em espécie. A maneira como os pilotos mudavam a postura quando ele passava. As conversas sobre conselho administrativo. Os comentários sobre horários de manutenção. Um simples mecânico não consegue alterar a programação de manutenção de grandes operações aéreas com uma única frase dita em uma varanda. A menos que, de alguma forma, ele tenha autoridade para fazer isso. Pensei no meu pai. No escritório de vidro dele. 2 anos tentando conseguir uma assinatura. 2 anos tentando convencer um homem cujo rosto ele nunca tinha visto. E então comecei a rir. Não era uma risada de tristeza. Era aquele tipo de riso que aparece quando uma enorme construção, que parecia impossível de entender, finalmente revela sua verdadeira forma. E, depois que você enxerga, percebe que tudo sempre esteve ali. Owen era o presidente. Meu marido era o homem que meu pai passou 2 anos tentando encontrar. Meu pai havia se humilhado da maneira mais cara possível para um homem poderoso, implorando pela aprovação justamente da pessoa que ele chamou de a mancha de graxa no meu casamento. Fechei o notebook. Não acordei Owen. Apenas fiquei sentada ali até a luz da manhã começar a aparecer pelas janelas. Em algum lugar do outro lado do campo, um avião ligou os motores para um voo cedo. Aquele som crescente. Aquele ruído profundo que sempre parecia música para mim. Mas, pela primeira vez, não parecia música. Parecia uma contagem regressiva. Minha família percebeu que a inauguração do maior projeto da Porter Resorts estava chegando. E, com as câmeras prestes a aparecer, eles decidiram fazer uma última tentativa de proteger a imagem da família. Preston Vance, ainda ressentido por ter sido deixado de lado por alguém que ele considerava apenas um mecânico, começou uma campanha discreta nos círculos certos. O tipo de fofoca que não aparece em jornais. Ela circula em jantares caros, conversas baixas e taças de bebida. Ele espalhou a ideia de que Owen era apenas um interesseiro. Um simples trabalhador que havia dado sorte ao se casar com alguém de uma família rica. Era uma mentira bem construída. Mas tinha escolhido exatamente a pessoa errada como alvo. Embora Preston ainda não soubesse disso. Brooke, como sempre, não perdeu a oportunidade de transformar drama em atenção. Ela republicou os vídeos antigos do casamento, adicionando novos comentários e tentando transformar o discurso humilhante do meu pai em entretenimento para uma audiência que crescia todos os dias. Ela não fazia ideia de uma coisa. O vídeo que ela estava espalhando seria justamente o mesmo material que, em pouco tempo, destruiria a imagem pública que a família Porter havia protegido por décadas. Mas essa é a ironia das pessoas que filmam tudo. Elas nunca imaginam que, um dia, aquelas mesmas imagens podem voltar contra elas. Minha mãe ligou alguns dias depois. A voz dela era doce, quase perfeita demais, como mel escorrendo em uma colher. Ainda dá tempo, Fontaine disse ela. Seu pai ainda não mudou oficialmente o testamento. Se você voltar para casa antes da inauguração, antes da imprensa chegar, podemos deixar tudo isso para trás.
Ela fez uma pausa. As pessoas estão comentando. Não perguntou se eu estava feliz. Não pediu desculpas por ter escondido a carta do meu avô durante um ano. A única preocupação dela era o que os outros pensariam. As pessoas estão comentando. As câmeras estavam chegando. E eu era a mancha que eles queriam remover antes das fotos oficiais. Segurei o telefone em silêncio e senti aquela velha vontade de voltar. A necessidade de 28 anos de finalmente ser escolhida por ela. Mas, pela primeira vez, aquela sensação começou a desaparecer. Porque eu finalmente entendi uma coisa. Minha mãe nunca esteve realmente diante de uma escolha. Ela simplesmente nunca foi capaz de fazer a escolha que eu esperei a vida inteira. Eu vou estar na inauguração, mãe, respondi. Fiz uma pausa. Mas não da maneira que você imagina. Ela interpretou aquilo como uma reconciliação. Como se a filha perdida estivesse finalmente voltando para casa. Ficou satisfeita e desligou. E eu deixei que ela acreditasse nisso. Porque algumas pessoas só conseguem ouvir a versão de você que combina com aquilo que elas querem acreditar. Não existe motivo para tentar explicar antes que a verdade apareça. E a verdade sempre chega com provas. Agora vem a parte da qual eu mais me orgulho. E ela não tem nada a ver com Owen. Poucos dias depois da ligação da minha mãe, minha própria empresa recebeu um e-mail que fez minha mão parar no meio do caminho enquanto eu tomava café. O responsável pela construção do maior resort da Porter Resorts precisava de um engenheiro estrutural responsável pela aprovação final de uma das áreas mais importantes do projeto. Era o pavilhão de vidro sobre o mar. Aquela sala suspensa sobre as ondas que aparecia em todas as imagens de divulgação. Um colega havia indicado meu nome. Ele não sabia quem era meu pai. E, sinceramente, isso não importava. Eu aceitei o trabalho. Fui até o local. Analisei as estruturas de aço. Revisei cada detalhe. E encontrei 2 pontos de conexão que eu não aprovaria sem correção. Isso significava que o espaço mais fotografado daquele projeto bilionário não poderia ser aberto oficialmente ao público até que minha assinatura estivesse nos documentos. E minha assinatura nunca estaria em algo que eu não tivesse verificado pessoalmente. Pense nisso. A filha que meu pai tentou apagar era justamente a pessoa que possuía a aprovação necessária para que a grande inauguração acontecesse. E ela tinha conquistado isso com uma licença profissional pela qual ele nunca pagou um centavo. Quero deixar claro como eu lidei com aquela situação. Eu não ameacei ninguém. Não usei minha posição como uma arma. Não tentei me vingar. Eu simplesmente fiz meu trabalho. Da maneira que Walter me ensinou. Aprovei aquilo que estava correto. Corrigi aquilo que precisava ser corrigido. Porque antes de ser filha de alguém, eu sou uma engenheira. E uma construção não se importa com dramas familiares quando existem pessoas a 40 pés acima da água dependendo dela para permanecer segura. Mas havia uma diferença. Eu não entraria naquela inauguração como uma filha rejeitada tentando aparecer ao lado do marido poderoso. Eu entraria como a engenheira cujo nome estava nos cálculos de segurança do lugar onde todos eles beberiam champanhe. Naquela noite, contei isso a Owen. Eu não vou para aquela inauguração como sua esposa, falei. Ele me olhou em silêncio. Vou como a pessoa que garantiu que o prédio dele não caísse no oceano. Owen ficou me encarando por alguns segundos. Então assentiu lentamente. Do mesmo jeito que sempre fazia quando algo o deixava orgulhoso demais para encontrar as palavras certas. Na noite anterior à inauguração, nós tivemos a primeira discussão real do nosso casamento. Não foi uma briga com gritos. Foi uma conversa difícil. Uma daquelas que doem justamente porque existe amor. Você deveria ter me contado antes, eu disse. Ele abaixou o olhar. Eu sei. Durante 2 anos, meu pai tentou encontrar você. Fiz uma pausa. E você deixou ele procurar. Você deixou que ele pensasse tudo aquilo sobre você. Eu deixei o negócio decidir com quem ele queria trabalhar, disse Owen. Ele respirou fundo antes de continuar. Seu pai recebeu a mesma resposta que qualquer pessoa recebe quando trata seres humanos como se fossem apenas peças de um inventário. A única diferença é que ele nunca soube que era eu quem estava dizendo não. Eu ainda estava magoada.
E por baixo daquela raiva existia algo mais difícil de admitir. A sensação de ter sido conduzida. Mesmo que ele tivesse feito isso com cuidado. Existe uma diferença entre se proteger e me manter no escuro, falei. Owen assentiu. Existe. Ele não tentou se justificar. E era justamente isso que sempre conseguia me acalmar. Eu escondi o que eu tinha, disse ele. Mas nunca escondi o que eu sentia por você. Se isso não for suficiente, me diga agora. Era suficiente. Eu sabia que era. Da mesma forma que você sabe que uma estrutura é segura. Não apenas porque parece firme, mas porque foi testada. Amanhã, falei, nós não vamos humilhar ele. Owen levantou uma sobrancelha. Estou falando sério. Continuei. Não vamos tentar machucar de volta. Não vamos transformar isso em um espetáculo. Ele ficou pensativo. Então o que vamos fazer? Olhei para ele. Apenas parar de esconder. Fiz uma pausa. Vamos deixar a verdade entrar em uma sala cheia de pessoas e falar por si mesma. Porque era isso. Sempre tinha sido isso. A verdade não precisava de ajuda para se defender. Owen ficou em silêncio por alguns segundos. Depois pegou os antigos paquímetros do meu avô, que eu ainda guardava ao lado da cama, e começou a girá-los entre os dedos. Walter teria gostado de você hoje, disse ele. Sorri. Walter teria gostado de você desde o começo. Olhei para o objeto nas mãos dele. Ele também começou como mecânico. Owen sorriu. E, aos poucos, aquela discussão desapareceu junto com a noite. Mais tarde, fiquei acordada por muito tempo imaginando a expressão do meu pai quando o presidente da empresa que ele passou 2 anos tentando encontrar finalmente aparecesse diante dele. Mas fiz uma promessa a mim mesma. Independentemente do que eu sentisse naquele momento, eu permaneceria em silêncio. Porque aprendi algo importante. A pessoa mais barulhenta em uma sala geralmente é aquela que está perdendo. A inauguração do resort era impressionante. Eu precisava admitir isso. Meu pai tinha construído algo grandioso. O complexo parecia surgir das dunas, como se estivesse flutuando sobre a paisagem. E o pavilhão de vidro sobre o mar, o meu pavilhão, brilhava sobre as ondas escuras como uma lanterna gigantesca. Havia 500 convidados. Um governador. Investidores com suas próprias fundações. Repórteres usando credenciais presas a roupas de luxo. E, logo na entrada, em um suporte elegante, estava o mapa dos lugares. Claro que estava. Meu pai nunca organizava uma celebração sem deixar claro quem ocupava cada posição. Analisei aquela lista da mesma forma que havia analisado a do meu casamento. E parei em uma linha próxima ao centro do salão. Mesa do presidente Meridian Aviation Group. 4 cadeiras. Completamente vazias. Reservadas para um homem que meu pai acreditava que finalmente conheceria naquela noite. O homem que ele pretendia impressionar. Senti a mão de Owen repousar na minha cintura. Eu estava usando um vestido preto de linhas simples. Sem tentar agradar ninguém. Sem pedir desculpas pela minha presença. Os paquímetros de latão estavam na minha pequena bolsa, porque eu já não ia a nenhum lugar importante sem carregá-los comigo. Meu pai nos viu do outro lado do salão. Ele veio rapidamente. Com aquele sorriso profissional que ele usava quando queria fechar um negócio. E naquele instante percebi algo quase inacreditável. Ele realmente acreditava que minha mãe estava certa. Ele achava que eu tinha voltado para casa. Que a filha rejeitada havia retornado justamente a tempo de aparecer nas fotos. Fontaine disse-lhe em voz alta, para que as pessoas próximas ouvissem. Fico feliz que finalmente tenha recuperado o bom senso. Depois olhou para Owen com uma educação quase inexistente. Surpreso que deixaram seu marido passar pelo estacionamento com o manobrista. Owen não respondeu. Apenas mostrou aquele meio sorriso paciente que eu conhecia tão bem. Então os alto-falantes começaram a transmitir o som de uma turbina aumentando a potência. Aquele som crescente. Aquele som que eu reconheceria em qualquer lugar. O início oficial da cerimônia. As luzes diminuíram. O mestre de cerimônias caminhou até o palco. Pegou o microfone.
E disse exatamente a frase que meu pai havia esperado ouvir durante 2 anos. Senhoras e senhores, nesta noite, pela primeira vez em público, o presidente da Meridian Aviation Group fará uma aparição oficial. Meu pai se virou para o palco com a expressão ansiosa e esperançosa de um homem prestes a encontrar o parceiro que finalmente tornaria seu maior projeto uma realidade. As telas atrás do púlpito se acenderam. Uma única frase apareceu em letras brancas elegantes. Meridian Aviation Group, fundador e presidente. O som da turbina gravada aumentou até o limite. Então, de repente, silêncio. Owen soltou minha mão. Me deu um pequeno olhar, apenas nosso. O olhar de um homem que finalmente tinha permissão para estar exatamente onde a verdade poderia enxergá-lo. Então ele caminhou até o palco. Eu observei o rosto do meu pai fazer algo que esperei minha vida inteira para ver. Algo que, em algum momento, eu achei que nunca aconteceria. Ele não desmoronou. Ele simplesmente ficou vazio. Toda a cor desapareceu do rosto dele, como água escorrendo lentamente de um copo. A taça de champanhe inclinou-se entre seus dedos, e ele nem percebeu quando a bebida manchou o punho da sua camisa. Minha mãe levou a mão à boca. Brooke, a pessoa que sempre gravava tudo, abaixou o celular pela primeira vez em anos. Ela apenas ficou olhando. 500 pessoas se levantaram ao mesmo tempo, em uma onda de aplausos, para o homem que passou anos sendo conhecido justamente por nunca aparecer. E no meio daquela celebração, meu pai permaneceu parado. Completamente sozinho. Ele era a única pessoa naquela sala incapaz de se mover. Porque o homem que ele chamou de a mancha de graxa no meu casamento agora estava sob aquelas luzes como uma das figuras mais respeitadas do setor. E a filha que ele tentou apagar estava ali, no meio da multidão, tranquila, com as mãos juntas, observando tudo sem precisar provar mais nada. O mestre de cerimônia se aproximou do microfone. Por favor, recebam um homem que nunca mostra o rosto. Ele fez uma pausa. Owen Ali. Owen, meu marido. O mecânico do hangar que para mim sempre teve cheiro de lar. Ele olhou para o salão inteiro. Para as certezas destruídas do meu pai. E começou a falar em voz baixa. O discurso de Owen foi curto. Completamente profissional. Ele agradeceu aos convidados, falou sobre os funcionários que realmente colocavam as mãos nas ferramentas todos os dias e reconheceu as pessoas que construíam tudo por trás dos grandes nomes. Mas ele não disse uma única palavra sobre minha família. E, de alguma forma, isso foi ainda mais poderoso. Quando saiu do palco, o salão inteiro se aproximou dele. Investidores. Representantes políticos. Editores de revistas importantes. Todos queriam finalmente conhecer o homem sobre quem passaram anos tentando descobrir informações. Meu pai chegou primeiro. Porque o desespero costuma ser rápido. Ele abriu um sorriso e estendeu a mão. Owen disse, com uma voz cuidadosamente amigável para que as pessoas ao redor ouvissem. Isso é incrível. Eu sempre disse a Fontaine que ela tinha um gosto impecável. Owen olhou para a mão estendida. Mas não a apertou. Meu pai tentou manter a postura. Sobre a parceria. Continuou ele. O projeto do resort. Nossas conversas durante esses 2 anos. Agora que nós somos. Ele fez um gesto vago com a mão. Família. Respirou fundo. Podemos finalmente fechar os detalhes hoje à noite. Owen olhou primeiro para a mão dele. Depois para o rosto dele. E respondeu com uma voz calma, no volume exato para que as pessoas próximas pudessem ouvir. Eu recebi sua proposta, Sr. Porter. Fez uma pequena pausa. Meses atrás. Eu recusei a proposta. Meu pai ficou sem entender. Mas por quê? A resposta era simples. Era o acordo mais óbvio do mundo. Owen manteve a calma. Porque a Meridian não faz parceria com pessoas que tratam a própria família como se fosse apenas um item descartável de uma planilha. Alguém que pode ser eliminado diante de uma plateia quando deixa de ser conveniente. Ele disse aquilo sem raiva. E, de alguma forma, isso tornou tudo ainda mais forte. Atrás dele, no mesmo suporte que meu pai havia feito questão de colocar no salão, estava o mapa dos lugares. A mesa do presidente.
O cartão com o nome de Owen estava ali. Simples. Claro. Impossível de ignorar. 4 cadeiras vazias que passaram a noite inteira esperando pelo homem que meu pai chamou de vergonha da família. E então veio a parte que não era sobre sentimentos. Era sobre fatos. Sem a Meridian, não existia o serviço de jato particular até a suíte. Não existia a frota. Não existia a operação aérea privada. Meu pai havia vendido exatamente essa experiência para uma lista de clientes milionários antes mesmo da inauguração. Agora ele tinha um empreendimento de bilhões de dólares. Mas não tinha como entregar aquilo que prometeu. Owen olhou para ele. Você teve uma oportunidade de me receber como pessoa. Fez uma pausa. Preferiu me atacar usando um microfone. Meu pai se virou lentamente para mim. Aquele sorriso falso de negociação havia desaparecido. No lugar dele estava a velha raiva. A mesma que ele sempre usava para dominar qualquer ambiente. Foi você que fez isso, disse ele em voz baixa, tremendo de indignação. Você planejou tudo. A voz dele começou a subir. Você deixou eu subir naquele palco. Mais pessoas começaram a olhar. Você deixou eu passar vergonha diante de 500 pessoas. Aquele era o momento para o qual toda a minha vida parecia ter me preparado. O momento em que eu finalmente poderia responder. Mas eu tinha feito uma promessa a mim mesma. Eu não perderia o controle. Porque a pessoa mais barulhenta em uma sala geralmente é aquela que está perdendo. E naquela noite, não seria eu. Abri minha pequena bolsa e retirei os antigos paquímetros de latão do meu avô. Eles estavam desgastados pelo tempo. Polidos por décadas nas mãos de Walter. E por algumas das minhas. Segurei o objeto de forma que a luz refletisse no metal. Você sabe o que são isso, pai? Ele ficou olhando sem entender. São do Walter. Fiz uma pausa. Do seu pai. O rosto dele começou a mudar. O homem que construiu o começo de tudo que você possui. O homem que começou em uma oficina, com óleo nas mãos e graxa na roupa. A mandíbula dele ficou rígida. No meu casamento, você levantou e disse, porteiros não se casam com mecânicos. Girei os paquímetros lentamente entre os dedos. Mas o primeiro porter que realmente importou era um mecânico. O salão ficou completamente silencioso. Você passou a vida inteira tentando fingir que não era filho dele. Ninguém se mexeu. Um dos jornalistas já estava com o gravador ligado. Minha mãe havia parado de atuar. Pela primeira vez naquela noite, ela parecia realmente pálida. Realmente humana. Continuei. Você disse que eu não teria herança. Minha voz permaneceu tranquila. Tudo bem. Olhei diretamente para ele. Eu nunca quis herdar você. Deixei a frase respirar. Eu queria construir algo maior do que você. E então, porque era verdade, porque ele precisava ouvir aquilo justamente da filha que ele chamou de andecorativa, eu revelei a última coisa que ele jamais esperaria. Ah, e mais uma coisa. Todos ficaram atentos. O pavilhão sobre a água que você vai fotografar hoje à noite. Fiz uma pausa. Ele não poderia abrir legalmente sem a minha aprovação de engenharia. Meu pai ficou imóvel. Eu assinei os documentos hoje à tarde. Sorri levemente. De nada. Mais uma pausa. Eu faço um bom trabalho. Sempre fiz. As consequências vieram mais rápido do que a equipe de relações públicas do meu pai conseguiria controlar. Antes mesmo que os carros começassem a sair do estacionamento, o antigo vídeo do meu casamento, aquele que Brooke havia republicado durante semanas para transformar minha humilhação em piada, começou a circular novamente. Mas dessa vez, com um contexto completamente diferente. Agora todos viam o homem chamando o próprio genro de a mancha de graxa. E também viam a verdade. O homem que ele tentou diminuir era justamente o presidente cuja assinatura ele passou 2 anos tentando conseguir. A internet fez o que sempre faz. Em pouco tempo, a história começou a se espalhar. 2 investidores do meu pai encontraram motivos para deixar o evento mais cedo. Um deles passou por ele, apertou sua mão rapidamente e murmurou: Gerald, vamos precisar rever alguns termos.
O fotógrafo do governador, que antes estava focado na família Porter, recebeu uma orientação discreta e mudou completamente o rumo das câmeras. Owen me encontrou perto das janelas do pavilhão que eu mesma havia certificado. Lá embaixo, o oceano brilhava sob o vidro. E ele não estava comemorando. Porque esse nunca foi o tipo de pessoa que ele era. Você está bem? Perguntou. Pensei nos últimos 28 anos. Nos cartões cancelados. Na carta do meu avô escondida por tanto tempo. Naquele salão de casamento que meu pai construiu apenas para me ver desmoronar. Estou melhor do que bem respondi. E eu realmente quis dizer aquilo. Não por causa do caos acontecendo atrás de nós. Mas porque, pela primeira vez, eu entendia quem eu era sem precisar da aprovação de ninguém. Encostei nele e falei baixinho, apenas para nós dois. As mesmas 4 palavras que Owen havia dito no nosso casamento, quando ele não tinha nada que meu pai considerasse importante, mesmo assim, não se importava. Nós não precisamos disso. Mas dessa vez não era uma defesa. Não era uma resposta contra alguém. Era apenas uma verdade. A mais verdadeira que eu possuía. Porque, em algum momento durante aqueles últimos 6 meses, todas as peças finalmente se encaixaram. Os 12% que meu avô havia deixado. A patente que eu criei na adolescência e que continuou gerando dinheiro por anos. A empresa que construí apenas com competência e recomendações. Eu já era independente antes mesmo de descobrir quem Owen realmente era. E isso, mais do que qualquer revelação em um palco, era algo que meu pai nunca poderia tirar de mim. Porque ele nunca me deu isso. E você não pode retirar algo que nunca teve a capacidade de oferecer. Minha mãe me encontrou perto do guarda-volumes. E, como sempre, ela já estava interpretando o papel. Fontaine, querida, você precisa saber que eu sempre estive do seu lado. Ela respirou fundo. Eu queria ter falado no casamento. Seu pai, você sabe como ele é. Eu só estava tentando me proteger. Olhei para ela. Você precisava se proteger. Ela piscou. Eu não levantei a voz. Eu havia prometido a mim mesma que não faria isso. Ruth Maddox me entregou a carta do Walter, mãe. O rosto dela mudou. A carta que você manteve fechada por 1 ano. O workshop. A participação na empresa. Tudo. Fiz uma pausa. Você escondeu o último desejo do meu avô porque sabia que aquilo poderia me tornar menos dependente da aprovação do meu pai? Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Você sempre dizia, não me faça escolher, Fontaine. Segurei o olhar dela. Mas você já tinha escolhido no dia em que colocou aquela carta dentro de uma gaveta. Ela não tinha uma resposta preparada. E, pela primeira vez em muitos anos, ela ficou em silêncio. E aquele silêncio foi provavelmente a coisa mais honesta que ela havia me dado. Pouco depois, Brooke apareceu. A maquiagem estava borrada. E, para minha surpresa, o olhar de superioridade havia desaparecido. Eu não sabia da carta, disse ela. A voz dela falhou. Eu estou cansada, Fal. Eu passei tanto tempo tentando ser a filha perfeita, que nem sei mais quem eu sou sem isso. Foi a coisa mais próxima da verdade que minha irmã já tinha me oferecido. E eu senti aquela velha vontade de voltar. A vontade de finalmente ter uma irmã de verdade. Mas uma quase verdade no último momento não apagava todos os anos em que ela segurou uma câmera enquanto eu era humilhada. Eu acredito que você está cansada, respondi com calma. Ela baixou o olhar. E eu consigo até perdoar você. Fiz uma pausa. Mas eu não vou mais entregar minha verdade para você assistir de longe e transformar em entretenimento. Ela apenas assentiu. Dessa vez, não discutiu. E em algum lugar atrás de nós, meu pai começava a entender, na prática, o preço de passar a vida inteira confundindo valor financeiro com valor humano. A inauguração do resort aconteceu 2 meses depois do previsto. O projeto abriu sem a promessa de aviação privada que havia sido a principal atração da campanha. A lista de clientes milionários que esperavam pela experiência simplesmente encontrou outros lugares para investir. A Porter Resorts continuou existindo. Meu pai era orgulhoso demais e tinha recursos demais para desaparecer completamente.
Mas o conselho administrativo começou a fazer perguntas que ninguém tinha feito antes. E as respostas estavam registradas em vídeo. Um homem que passou 3 décadas sendo a voz mais alta em qualquer sala começou a perceber que, quando ele entrava em um ambiente, o silêncio aparecia. Mas não era mais respeito. Era consequência. Enquanto isso, eu continuei trabalhando. Minha empresa cresceu. Contratei 2 engenheiros. Depois um terceiro. E, pela primeira vez, tudo que eu construía carregava apenas meu nome. Não o nome Porter. O meu. Owen ainda vai até o hangar na maioria dos fins de semana. E quando volta para casa, ainda carrega aquele cheiro do trabalho, o mesmo cheiro do dia em que eu o conheci. Uma noite, perto do pôr do sol, meu pai apareceu na nossa pequena casa de madeira. Sozinho. Sem motorista. Sem relógio caro. Sem nenhum discurso preparado. Ele ficou parado na varanda, e pela primeira vez na minha vida, parecia menor do que eu lembrava. Eu posso. Começou ele. A voz falhou. Eu posso pedir desculpas? Deixei que ele ficasse ali por alguns segundos. Não para puni-lo. Apenas porque algumas coisas precisam ser sentidas antes de serem respondidas. Eu não preciso das suas desculpas, pai, falei. Ele abaixou o olhar. Eu precisei delas muitos anos atrás. E naquela época você não conseguiu me dar. Ele assentiu. Dessa vez, sem tentar discutir. O que eu preciso agora, continuei, é que você prove durante os próximos 10 anos que mudou. Não apenas com uma frase dita hoje. Ele olhou para o campo em frente à casa. Para a luz do fim do dia. Para a filha que ele tentou apagar, parada em uma porta que construiu sem a ajuda dele. Eu não sei como fazer isso, admitiu. E aquela foi a primeira coisa verdadeiramente honesta que ele me disse em décadas. Então aprenda, respondi. Fiz uma pausa. Com as próprias mãos. Do jeito que seu pai ensinou você antes de você decidir que era melhor do que a origem dele. Eu não bati a porta na cara dele. Mas também não abri completamente. Deixei exatamente onde deveria estar. Entre nós havia uma porta aberta apenas com limites claros. Ele poderia fazer parte da minha vida como pai, se aprendesse a ser um. Mas nunca mais como o homem que segurava dinheiro nas mãos e chamava aquilo de amor. Não existiria uma grande cena de reconciliação. Nenhum feriado mágico onde todos esqueceriam anos de dor em uma única noite. Porque coisas verdadeiras não são consertadas tão rapidamente. E eu sou engenheira. Eu não confio em estruturas que parecem firmes antes de realmente serem testadas. Minha mãe agora manda mensagens cuidadosas. Pequenos contatos tentando entender até onde pode ir. Eu e Brooke conversamos às vezes. Coisas simples. Conversas comuns. 2 pessoas tentando aprender a ser irmãs sem uma plateia assistindo. E meu pai aparece em alguns domingos. Ele passa um tempo na antiga oficina do Walter enquanto eu trabalho. Na maior parte do tempo, ele fica em silêncio. Apenas observando minhas mãos. Às vezes, ele pergunta para que serve uma ferramenta. E eu explico. E ele escuta. Algo que ele nunca fez quando eu era a filha que ele achava que precisava consertar. Não é um conto de fadas. É melhor que isso. É a realidade. Uma relação reconstruída lentamente por pessoas dispostas a fazer o esforço sem ficar contando quem fez mais ou menos. Hoje, na maioria das tardes, você pode me encontrar na oficina do meu avô. A mesma que minha mãe tentou esconder de mim. A mesma que eu precisei descobrir por conta própria. Os paquímetros de latão do Walter ficam pendurados na parede acima da minha bancada. Os 2 pares. O dele e o meu. Refletindo a última luz do dia. Owen está no campo de aviação. E eu consigo ouvir um avião ligando os motores ao longe. Aquele som grave e crescente. O som que um dia parecia música. Depois pareceu uma contagem regressiva. E agora simplesmente parece o som do meu marido voltando para casa. Meu pai me chamou de alguém decorativa. Minha mãe me tratou como um problema que precisava ser administrado. Mas eles passaram a vida inteira usando a ferramenta errada para medir quem eu era.
E essa é a única lição que quero deixar. Aquela que Walter colocou nas minhas mãos muito antes de qualquer outra pessoa tentar definir meu valor. Herança é aquilo que alguém entrega para você. Mas valor é aquilo que você constrói quando ninguém está disposto a entregar nada. E ninguém pode tirar de você algo que foi criado pelas suas próprias mãos. Essa é a minha história. Uma conta cancelada. Um hangar emprestado. Uma carta escondida. E um sobrenome que eu finalmente parei de precisar para saber quem eu era. Se essa história lembrou você de que o seu valor nunca esteve nas mãos de outra pessoa, talvez seja o momento de construir algo seu. Com as suas próprias mãos. Compartilhe esta história com alguém que precisa ouvir isso. E deixe um comentário contando de onde você está assistindo.